Olá, boa noite. Fico feliz hoje de estar aqui novamente com esse vídeo. Sempre lembrando para vocês que estão assistindo meu vídeo que eu gosto muito de falar da palavra de Deus, porque, como eu sempre digo, a palavra de Deus é importante em nossas vidas. Então, nós todos dependemos da palavra de Deus, porque eu dependo de Deus, você depende de Deus, nós viemos existir por causa de Deus. Aí eu quero dizer uma coisa, ou melhor, fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que Deus muda de ideia? Se ele muda de ideia das coisas que ele vai dizer que vai fazer, ou que já fez, se ele muda de ideia. Vamos ver o que a Bíblia nos ensina com relação a essa questão de se Deus muda de ideia. Na Bíblia Deus diz: eu não mudo e ao mesmo tempo eu mudarei de ideia. Será que isso não é uma contradição? Interessante, né? O que eu acabei de relatar aqui. Veja bem, ele diz, Deus, eu não mudo e eu não ao mesmo tempo eu mudarei de ideia. Então, pode ser que haja alguma contradição com a própria palavra de Deus com relação a esse assunto? Pois, vamos ver o que a Bíblia nos ensina. Vamos ver a resposta da Bíblia. Sim, Deus muda de ideia, muda, mas é no sentido de que Ele muda a sua atitude conforme as pessoas mudam o comportamento delas. Então, Deus muda de ideia de acordo com as pessoas que mudam o comportamento dela. Isso é muito importante. Um exemplo, quando Deus enviou uma mensagem de julgamento para o povo de Israel antigo, Ele disse: pode ser que eles deem atenção e abandonem os seus maus caminhos. Se isso acontecer, então eu mudarei de ideia a respeito das desgraças que estou planejando fazer cair sobre eles por causa das coisas más e por causa de suas ações. Em Jeremias, vamos ver o que diz em Jeremias com relação a esse assunto. Talvez eles escutem e recuem, cada um do seu mau caminho, então eu voltarei atrás a respeito da calamidade que pretendo trazer sobre eles, por causa das suas más ações. Então, Deus muda de ideia, sim, de acordo com o que nós praticamos, de acordo com das coisas que nós fazemos. Ele tem o direito de mudar de ideia, sim, com relação ao nosso respeito, o que nós praticamos. Ao traduzir esse versículo, muitas traduções da Bíblia diz que Deus se arrependeria da punição que planejou, o que poderia dar a ideia de que ele cometeu um erro. No entanto, a palavra hebraica pode significar mudança de ideia ou atitude. Uma mudança na atitude do homem leva a uma mudança no julgamento de Deus. Claro, se você faz uma mudança na tua vida, se você é adúltero e deixa de ser adúltero, isso é uma mudança que você fez perante Deus também. Então também Deus vai mudar a relação do pensamento que tem com você, porque você fez uma mudança na tua vida. Isso é importante. É claro que o fato de Deus poder mudar de ideia não significa que ele vai fazer isso. Vamos ver alguns casos na Bíblia que diz que Deus não mudou de ideia, algumas questões que Deus não mudou de ideia na Bíblia, né? Vamos ver aqui. Vamos falar de Balaque. Não conseguiu fazer Deus mudar de ideia, amaldiçoar a nação de Israel por causa de Balaque. Vamos ver o que diz em Números, capítulo 23, versículos 18 e 20, para que nós podemos entender cada vez melhor se Deus muda de ideia ou não. Em resposta, ele proferiu a seguinte expressão proverbial: preparar-se, Balaque, e escute, ouça-me, ó filho de Zippor, Deus não é um homem para mentir, nem um filho de homem para mudar de ideia. Quando ele diz que algo será,
que não faz? Quanto ele fala, será que não cumpre? Veja, foi trazido para abençoar. Ele abençoou e eu não posso mudar isso. Então, veja bem, Deus muda de ideia de acordo com as circunstâncias das coisas. Então, ele quem sabe se ele deve mudar de ideia ou não em algumas questões. Quando Saul, um dos reis de Israel, se tornou completamente mau, foi um homem mau, antes ele era um homem bom, mas se tornou um homem mau, mudou de atitude, né? Mudou de proceder de vida, deixou de fazer o que era bom e o que era ótimo aos olhos de Deus e passou a fazer coisas detestáveis a Deus. Então, o que aconteceu? Quando decidiu rejeitá-lo como rei, Deus decidiu rejeitá-lo como rei. Vamos ver o que diz em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 28, e depois vamos ver também o 29. Vamos lá. Então Samuel lhe disse: Deus arrancou hoje de você o reino de Israel, e ele o dará ao seu próximo, que é melhor do que você. Além disso, o glorioso de Israel não deixará de cumprir a sua palavra, nem mudará de ideia, pois ele não é um homem para mudar de ideia. Então, Deus aqui, ele mudou sim a sua atitude perante Saul, porque ele deixou de fazer o que era certo perante Deus. Deus cumprirá a promessa de fazer de seu filho um sacerdote para sempre. Deus não irá mudar de ideia. Nesse caso, Deus já não vai mudar de ideia em fazer o seu filho como sacerdote. Quem que é o Filho de Deus? Jesus, né? Como eu já vi falado em outros vídeos. Então, vamos ver o que diz Salmos 110, versículo 4. Que isso é muito importante também. Deus fez um juramento e não voltará atrás. Você é sacerdote para sempre, a maneira de Melquisedeque. Pronto, aqui ele vai ser sacerdote para sempre, é Jesus. Então Deus não mudou de ideia com essa questão e nem vai mudar. Então é isso, Deus realmente ele pode mudar de ideia, tá certo? Mas vamos continuar vendo uma coisa. Mas a Bíblia não diz que Deus nunca muda, né? Será que a Bíblia diz que Deus nunca muda? É importante a gente entender também com relação a esse assunto. Vou ler um relato aqui e depois nós fazemos um comentário e vamos pesquisar na Bíblia o que a Bíblia nos diz sobre esse assunto. Sim, na Bíblia o próprio Deus diz: eu sou Deus, não mudo. Malaquias capítulo 3, versículo 6, ele dizendo isso. A Bíblia também diz que Deus não varia como uma sombra que fica mudando de posição ao longo do dia. Mas isso não contradiz o que a Bíblia fala sobre Deus mudar de ideia. Deus não varia no sentido de que a sua personalidade e os seus padrões de amor e justiça nunca mudam. Então, o que não muda em Deus são 4 coisas que são os atributos de Deus, que não muda, jamais mudará: poder, sabedoria, amor e justiça. Igual eu sempre falo que o amor de todos, que o maior dom de todos é o amor. Então, isso aí nunca vai mudar em Deus, mas a maneira que Deus age de acordo conosco, isso sim, ele pode mudar sim. Pronto, vamos ver o que diz em Tiago, no capítulo 1, versículo 17. Verifiquem suas Bíblias aí, por favor, se alguém de vocês estiverem aí com a Bíblia, tá certo? Para poder ter esse raciocínio de acordo aqui com o que está escrito aqui na palavra de Deus. Toda boa dádiva e todo presente perfeito vem de cima, desce do Pai das luzes celestes, o qual não muda como sombras inconstantes. Pronto, ele fez um exemplo muito assim, que todo mundo conhece.
Um exemplo muito simples, com questão da sombra. A sombra está aqui no momento, daqui a pouco ela já está em outro local, e assim é. Então, isso que é importante. Então, vamos ver um texto de Deuteronômio, capítulo 32, versículo 4, para entendermos melhor esse raciocínio. A rocha perfeito é tudo o que ele faz, pois todos os seus caminhos são justos. Deus de fidelidade, que nunca é injusto, justo, reto é ele. Então diz aqui que Deus ele é reto, justo, e ele sabe de todas as coisas. Olha que coisa maravilhosa. Então, Deus ele muda de ideia, como eu já disse para vocês, muda sim, tá certo? Vamos aqui, vemos aqui com relação referente ao rei Davi, para lutar em 2 batalhas seguidas, e ele foi bem sucedido nos 2 casos. Vamos ver aqui, porque ele seguiu as orientações de Deus. Vamos ver em 2 Samuel, capítulo 5, 18 e 25. Então os filisteus vieram e se espalharam pelo vale de Rafim. Davi consultou Deus: devo ir contra os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? Deus respondeu a Davi: vá, porque certamente entregarei os filisteus nas suas mãos. Os filisteus, portanto, era aquele povo rebelde, aquele povo inimigo de Deus, mas Davi tinha fé em Deus, e Deus não mudou a sua atitude com relação em dizer para Davi que colocaria os inimigos, que são os filisteus, na mão dele. Vamos continuar o texto aqui, para que nós possamos entender melhor. Portanto, Davi foi a Baal, Perazim, e os golpeou. Ali, por isso, Davi disse: Deus rompeu as fileiras dos meus inimigos diante de mim, como águas que abrem uma brecha. É por isso que chamou aquele lugar de Baal Perazim. Os filisteus abandonaram ali os seus ídolos, e Davi e seus homens os levaram embora. Então, Deus mudou, sim, nessa questão de Davi, certo? A sua maneira de agir. Diz que para Davi que aquele seria o momento certo. Ele mudou de ideia, mas com relação à batalha de que Davi iria vencer. Então foi tudo isso que aconteceu. Então, nesse vídeo de hoje, nós aprendemos que Deus muda de ideia. E agradeço a todos vocês que assistem os meus vídeos. Faça esse vídeo de coração, tá certo? E espero que vocês estejam assistindo os outros vídeos que eu já fiz, né? E os que eu vou fazer, tá certo? Toda noite, quando eu venho do trabalho, eu gosto de postar um vídeo. E tem uma vantagem: nesses vídeos que eu coloco, você não precisa pagar dízimo, você não precisa dar oferta, porque eu ensino de acordo com o que está na palavra de Deus, está na Bíblia. De graça recebeis, de graça deis. Então isso é importante na palavra de Deus. Se eu recebo a palavra de Deus de graça, eu não tenho que cobrar dízimo, eu não tenho que pedir ofertas, embora eu não sou contra as ofertas, porque as ofertas ajudam muito na igreja, pagar uma conta de água, pagar uma conta de luz. Mas se você não tem condições de dar o dízimo, não precisa. Por quê? Deus não vai mudar de ideia com relação a você, porque você não teve condições de pagar o dízimo, porque Deus não está preocupado com o dízimo que você dá na igreja, não. Deus está preocupado, sabe com o quê? Meu querido, minha querida, vocês que estão me ouvindo, vocês estão aí na casa de vocês, onde estiver nesse momento, Deus quer a mudança da tua vida pessoal perante a Ele. Ele não está preocupado se você vai dar dízimo à igreja, não. Ele quer ver mudanças e atitude na tua vida.
É isso. Ele quer que você mude, que você procura Ele, que você seja amigo dEle. O que vale mais? Você dá um dízimo na igreja e está fazendo coisa que desagrada a Deus? Diga aí. Vamos analisar comigo essa questão, que é muito importante. Tem gente que deixa de comer para dar dízimo à igreja. Deus não está feliz com você por isso, não. Você deixar de se alimentar, deixar de comprar uma coisa para você, para sua família e dar dízimo à igreja. Ele está triste com isso, de você fazer isso, de estar sofrendo com uma coisa que você está dando, sem poder. Mas Ele vai ficar feliz com você se você mudar a sua atitude de vida, se você ter um proceder correto perante os olhos de Deus. Aí sim, Deus estará feliz com você. Mas Deus não está preocupado com o seu dízimo que você dá na igreja, não. Até porque a origem do dízimo era lá da época de Moisés, que a pessoa dava a 10ª parte do que tinha. E esse dízimo foi Deus quem fez que era para dar. Por quê? Porque se uma pessoa tinha lá 100 cabeças de gado, ele iria dar 100, que é 10% de 100 de cabeça de gado. Esses 100 gado que a pessoa dava, era para alimentar aquelas pessoas daquela época que não tinham condições de ter comida para comer. A mesma coisa era com os alimentos. A pessoa plantava, aí colhia, tinha aquela colheita linda, aquela colheita boa, então eles davam ali 10% de toda a colheita, porque aqueles 10% levavam ao templo, servia de alimento, para alimentar as pessoas que não tinham também o que comer. O sentido do dízimo é esse. Então, Deus não se alegra com a pessoa que está passando dificuldade na vida, sem estar podendo, às vezes com aluguel para pagar, às vezes com gás que está faltando em casa, e pega o dinheirinho, vai lá e dá no dízimo. Não faça isso, que isso aí, Jesus Cristo mesmo disse, entenda o que Ele falou, que mostrou uma moeda e disse para quem era aquela moeda. Eles disseram de César. Então Ele disse: dei a César o que é de César e dei a Deus o que é de Deus. Deus não está falando em questão de dinheiro, não. Dê a Deus o que Ele está querendo, sua obediência, a sua conduta perante Ele. É isso que Ele quer, a sua maneira de agir, a sua maneira de pensar. É isso que é importante. Analisa bem. Tem uma passagem na Bíblia que ele estava sentado em certo local lá, veio uma mulher bem pobrezinha e colocou a única moedinha que ela tinha. Ele disse: essa mulher está dando mais do que as outras pessoas que deram. Por que ele disse isso? Primeiro, porque ela deu a única coisa que ela tinha, ela só podia dar aquilo, e outros estavam dando o que estava sobrando. Deus não está à procura disso, não. Está na hora do momento da pessoa abrir os olhos, ver a verdade, o que a Bíblia diz, o que a Bíblia ensina. Eu não estou contra pagamento de dízimo, não. Dê dízimo quem quiser dar. É você quem está dando. Eu não estou aqui para criticar ninguém, não, mas estou aqui para falar da palavra de Deus. E quando eu falo da palavra de Deus, eu falo o que está na Bíblia. Eu não minto, não, porque a Bíblia é a palavra de Deus. E eu só acredito no que está na Bíblia. Só no que está na Bíblia que eu acredito. Então, fica mais aqui esse vídeo, tá certo? Não estou aqui metendo pau em igreja nenhuma, não estou criticando quem paga dízimo, quem deixou de pagar. Eu só estou dizendo o que a Bíblia diz, o que a Bíblia ensina. Porque com a vinda de Jesus, quando Jesus ainda estava vivo, ele ainda falava sobre dízimo. Mas depois que ele morreu, ressuscitou, que ele está no céu, acabou esse negócio de dízimo. Você pode ler lá no Novo Testamento todinho, que depois que Jesus faleceu, que ele foi para o céu, que ressuscitou,
Não se fala em dízimo em lugar nenhum lá da Bíblia depois disso, não, minha querida, meu querido. Fala assim, contribuições, ou então, na linguagem popular de hoje, ofertas. Aí sim, apóstolo Paulo incentivavam eles pedirem, os irmãos, oferta para poder patrocinar e ajudar nas viagens deles, que eles faziam. Ofertas, não falava de dízimo não. Aí muita gente fala, mas Deus condenou Safiras e Ananias, que morreram na hora ali, por causa de dízimo. Não tem nada disso, mentira. Ananias e Safira morreram, não foi por causa de dízimo não, foi porque eles tinham um terreno, venderam o terreno por um preço e falou que tinha vendido por outro. Eles não mentiram para o homem não, eles mentiram para Deus, por isso que eles morreram. Mas não tem nada a ver com dízimo, minha querida, meu querido. Vocês que estão em casa assistindo meus vídeos, eu falo a verdade aqui. Para mim, doa quem doer. Quando quer para se falar da palavra de Deus, eu falo sim, porque eu não estou falando aqui que está na minha boca, não. Eu estou falando o que está escrito na Bíblia. Então isso aí é muito importante. Deus muda sim de ideias com relação a isso também, viu? Ele muda, tá certo? Porque não adianta você ter condições boas, dar dízimo e estar lá fora fazendo o que é errado, não. Isso não vai resolver nada, não. Até porque Deus não precisa de dinheiro, não. Deus é Deus do dinheiro, da prata, do ouro, de tudo. Deus quer dinheiro para quê, minha querida, meu querido? Deus não precisa de dinheiro, não. Quem precisa de dinheiro é você na tua vida, para sustentar a tua família, dar um bom estudo para seus filhos. É você quem precisa de dinheiro. Deus não quer dinheiro de ninguém. Agora, oferta, se você está numa igreja, você sim deve ofertar, deve contribuir com o que você tem, com o que você pode, para que a igreja possa pagar uma conta de luz, pode pagar uma conta de água, pode mandar fazer uma reforma na igreja, uma limpeza. Agora, aqui para nós, né? Pessoa deixar de comer, que eu tenho pessoas que já deixaram de comer, que eu presenciei isso, e dá dízimo, pelo amor de Deus. Deus quer ver você bem de saúde. Deus quer ver você espiritualmente, sabe como? Feliz, por estar aprendendo a palavra de Deus, sem ter que pagar nada. Não precisa pagar para aprender a palavra de Deus, não. A palavra de Deus você aprende de graça. Siga o que Jesus disse: ide-vos 2 a 2, ensinai-vos e batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. De graça recebeis, de graça deis. E dei mais. Se caso vocês chegarem a alguma cidade que não for bem recebidos, saiam dela. Se você for numa casa e não for bem recebido, que saia também. Está lá na Bíblia. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia que vocês vão aprender muita coisa que vocês não sabem. Vocês estão sabendo o quê? No leite, tomando leitinho. Vocês têm que passar a ter uma comida mais sólida, um conhecimento melhor da palavra de Deus. A palavra de Deus é viva, ela toca até a alma. Abre o teu coração para que Deus entre. É isso, tá certo? Então, eu agradeço aqui mais uma vez, né, todas as pessoas, que vocês não esqueçam nunca que Deus pode sim mudar de ideia com relação ao teu procedimento, ao teu comportamento, e pode mudar de ideia com muitas outras questões, porque Deus é Deus, Ele é o que Ele quer ser e o que Ele vem a ser. Deus é Deus. Entendeu o que eu quero dizer? Quem sou eu para questionar Deus? E aliás, nem estou aqui para questionar Deus, não. Eu estou aqui para falar da palavra de Deus, que é viva, que me faz feliz. Tá certo? Eu desejo para todos aí uma boa noite, tá certo? E se vocês quiserem, vocês vão lá no canal do YouTube, entra lá no YouTube, escreve canal Teologia da Salvação, aí vai aparecer minha carinha lá, aí você pode visualizar. Se inscreva, porque é importante.
para que você divulgue essa palavra para outras pessoas, para que as pessoas podem aprender mais sobre a palavra de Deus, porque aqui não tem heresia nem mentira não. Muito obrigado e até o próximo vídeo.